Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e agora nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro Carla Coates, Sua Vida, Exemplo e Milagres. E ah, o título desse capítulo é Não Sairei Vivo Daqui. É, Então, né, agora a gente começa a falar dos últimos dias do Carlo. Então nós vamos fazer uma descrição de como foi esse momento, né, o momento mais importante da vida dele. Então nós estamos aí no início do ano letivo de 2006-2007, lembrando que o ano letivo lá na Europa começa em outubro, não é isso? O Carlo voltou às aulas, mas não estava se sentindo bem. Começou a sentir umas dores nos ossos e tinha alguns hematomas nas pernas. Os pais, no início, acharam que era algum desconforto da prática de esportes. No dia 30 de setembro, né, eu falei que as aulas voltam em outubro, mas na verdade é setembro, né? No dia 30 de setembro, um sábado, ele voltou da escola cansado. Lá na Itália é comum aula nos sábados, né? E ninguém imaginava que esse seria seu último dia de aula, dia 30 de setembro de 2006. Ele ainda nesse dia ainda conseguiu sair um pouquinho de casa com a sua mãe para levar os cachorros para passear. No dia seguinte tinha um almoço dominical em família previsto com os avós num restaurante num lugar, né, chamado Venegono. O Carlo Acutis acordou, tomou café da manhã. No café, a mãe dele percebeu uma mancha branca, uma mancha vermelha no olho direito, na parte branca do olho direito. Foram à missa. Depois ele rezou a oração à Nossa Senhora de Pompeia, depois da missa. Nessa oração, né, ele disse depois que pedia, né, pela família, pela santificação da família, que eles fossem poupados do purgatório. Depois da missa eles foram lá para o lugar para almoçar. Tava aparentemente bem, brincando com os cachorros, jogava madeira e tal, para os cachorros pegarem e tal. Na parte da noite desse domingo, ele teve uma febre de 38 graus Celsius. E sua mãe deu para ele uma aspirina e falou com ele que no dia seguinte ele não ia para a escola, ia ficar em casa de repouso. No dia 2 de outubro, segunda-feira, a mãe dele, Antônio, ligou para o pediatra, uma pediatra, mulher. Essa pediatra foi lá ver o Carlo, viu que a garganta dele estava um pouco vermelha, prescreveu um antibiótico. O Carlo passou o dia meio quieto, recolhido, rezou o texto com a mãe, depois fez a lição de casa, trabalhou um pouco no computador, no projeto dele, no projeto dos milagres eucarísticos, né? Estava fazendo alguns novos painéis daquele. Ele jantou no quarto por causa da febre, né? A mãe dele levou comida no quarto dele. E ele disse, né, ofereço meus sofrimentos ao Papa e à Igreja para não ter de passar pelo purgatório, mas ir diretamente para o céu. A mãe não deu muita atenção, né, a isso, achando que não era nada demais, né, ou seja, que não era nenhum aviso assim. No dia 4 de outubro, lembrando que aquele último dia que ele foi para a escola foi dia 30 de setembro, então a gente já está aqui no dia 4 de outubro. Ele tinha que apresentar para a escola o site que ele fez para os jesuítas para conseguir ajuda, né, para os pobres.
só que ele não conseguiu ir. E os padres apresentaram lá no lugar dele, os padres da escola, depois falaram com ele que foi um sucesso, que todo mundo tinha gostado, ele ficou muito feliz. Na noite do dia 3 para o dia 4 de outubro, que foi esse dia, a mãe de Carlo teve um sonho de que ela estava numa igreja e estava lá São Francisco de Assis, e ela viu na abóbada da igreja um rosto gigante do Carlo. E São Francisco falou com ela que Carlos seria uma figura muito importante para a igreja. Então ela acordou e ela interpretou de início que o Carlos seria sacerdote, né, que significaria algo desse tipo. Nesse mesmo dia 4 de outubro, né, essa quarta-feira, foi a abertura em Roma da primeira exposição sobre os milagres eucarísticos do Carlo. Então, olha só que interessante. Antes dele morrer, alguns dias antes dele morrer, 4 de outubro de 2006, foi feita, né, uma primeira exposição numa universidade pontifícia em Roma do Milagres Eucarísticos. Olha que coisa, né, interessante. Na quinta-feira, dia 5, né, no dia seguinte, ele despertou com as parótidas inchadas. A mãe chamou a médica e a médica falou que ele estava com cachumba. No dia seguinte apareceu sangue na urina. A médica recolheu uma amostra, levou ao laboratório e o resultado diz que não parecia nada demais. No sábado, dia 7 de outubro, Carlo acordou cedo, né, dia de Nossa Senhora do Rosário. Ao se levantar para ir ao banheiro, ele percebeu que não conseguia se mexer nem sair da cama, né? Ou seja, ao acordar, ao tentar se levantar, ele não conseguiu. Então ele chamou a mãe. Os pais ficaram muito preocupados, decidiram chamar um outro médico, que é um médico antigo da família. Esse médico chegou lá, viu, examinou o Carlo e mandou que eles fossem para a clínica De Marchi, onde ele tinha trabalhado muitos anos. Eles levaram então o Carlo para essa clínica. É aquela mesma clínica, né, a mesma clínica que o Carlo recebeu vacina quando era bem pequeno, que a gente falou lá naqueles primeiros vídeos, né, que é uma clínica especializada em câncer. Eles foram lá, né, na clínica, e a mãe reparou que ao lado da clínica estava a igreja dos Barnabitas, que é a igreja onde estão as relíquias de São Alexandre Sauli, que é o santo que o Carlo Acutis tinha sorteado, como a gente falou também no vídeo passado, se eu não me engano. Pouco tempo depois, o médico chega, entra no quarto e fala o resultado dos exames, né? Carlo tinha uma leucemia aguda tipo M3, também chamado de leucemia promielocítica, que é uma doença silenciosa, já estava no estágio muito avançado. Se manifesta quando está no estágio muito avançado, não tem aviso prévio e não é hereditária. O Carlo recebeu a notícia com serenidade e falou com os pais, né? O Senhor me acordou, e sorriu. Depois de algum tempo, transferiram o Carlo para um CTI. O Carlo pediu para ficar sozinho, só que antes pediu que a mãe rezasse o terço com ele, né? Então, ele já estava com dificuldade de falar, mas ele rezou o terço. A mãe dele e a avó ficaram na clínica, mas vão no quarto junto com ele, né? Ficaram lá embaixo esperando. Os médicos logo mandaram transferir o Carlo para o Hospital São Gerardo de Monza, um hospital especializado em leucemia, né, que tinha um centro lá especializado em leucemia. Então eles foram para lá na ambulância
E quando chega lá, Carlo fala com a mãe: pode contar que não sairei vivo daqui. E fala também: fica tranquila, mãe, vou te enviar muitos sinais do céu. Os médicos fizeram logo uma intervenção, logo quando ele chegou, para tentar, né, curar, enfim, né, mesmo sabendo que é um negócio que é muito difícil. Fizeram uma cirurgia, uma intervenção, né, que separa os glóbulos brancos dos vermelhos do sangue, né, lembrando que leucemia é um câncer no sangue. A operação foi bem sucedida. Né. Carlos recebe uma visita de uma senhora da escola, e depois ele pede para receber a unção dos enfermos. O capelão do hospital também leva para ele a Eucaristia, né? Ele recebe o viático. Ele não reclama de nada, mantinha o senso de humor. A enfermeira pergunta, né, como é que ele está, ele diz que está bem, que as outras pessoas estão muito piores do que ele, né? Tem gente pior que ele ali, sempre mostrando muita positividade. Né? A mãe já fica bem, né? Imagina no estado da mãe, né? Dos pais, em geral, da família, preocupados, sabendo que era uma coisa muito grave. De noite, permitiram que os pais, que a mãe, no caso, dormisse perto do leito. Ela dormiu ali. E quando ela cochilava, o Carlo pedia para as enfermeiras não fazerem barulho, para que a mãe e a avó, que estava junto também, pudessem descansar. Né? Ou seja, ele estava sofrendo muito, a leucemia causa muita dor, mas ele estava preocupado com o descanso da mãe e da avó. Ele fala que quer ser enterrado em Assis, e a mãe dele fala com ele para quando ele chegar no céu, pedir que Jesus realizasse outros milagres eucarísticos, que vai acontecer de fato. Eu não lembro agora de cabeça o número certo, mas aconteceram alguns milagres eucarísticos aí depois da morte do Carlo. Alguns bastante interessantes, nós vamos falar de um mais pra frente num próximo vídeo. Antes de entrar em coma, Carlo falou com a mãe: estou com um pouco de dor de cabeça. Sofria, mas continuava sereno. Instantes depois, ele sorriu e fechou os olhos e nunca mais abriu. Os médicos constataram morte cerebral em 11 de outubro de 2006, às 5h45 da tarde. 11 de outubro é o dia da morte também de São Alexandre Sauli, que é o santo que ele sorteou para aquele ano, que a mãe viu, né, passou na frente das relíquias quando estavam indo para o hospital. O coração parou de bater, de fato, no dia 12 de outubro, às 6h45 da manhã, véspera da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, né, que é 13 de outubro. Quando os pais receberam a notícia, já em casa, né, do que o coração tinha parado de bater, eles foram correndo até o quarto da avó para contar, e a avó falou que escutou a voz de Carlo dizendo: vovó, já estou no céu entre os anjos, estou muito feliz, não chores, estarei sempre ao teu lado. Então esse é o relato, né, do passamento do São Carlo Acutis. Bom, não tem nem muito o que falar, né? É mais a gente contemplar e admirar a morte, né, do santo. Tem uma passagem que diz, né, na liturgia repete muito, que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. Né? Então é bonito a gente ler um relato assim. No próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois, né? Como é que foi a preparação do velório, e nos próximos capítulos também um pouquinho sobre o seu processo
de beatificação, canonização e os milagres. Deus abençoe.